Hoje é 1º de outubro e para quem é de Bragança, essa data lembra um momento decisivo, a adesão da Vila de Bragança à independência do Brasil no ano de 1823 e também o marco público que lembra esta importante história, o obelisco do centenário na Praça da Catedral. Vamos entender como este episódio ajuda a formar a identidade do povo bragantino. A notícia da independência e da adesão das províncias circulou lentamente pelo norte no início de 1823. Bragança, por sua posição junto ao Maranhão e por laços comerciais com aquela província, recebeu a notícia e passou por um processo político para formalizar sua adesão ao novo império. A data oficial registrada pela vila é 1º de outubro de 1823. A adesão não foi um ato isolado, foi fruto de pressões políticas, comunicações regionais e decisões locais, como reúnem os ofícios e atas da Câmara da época. A data entrou para o calendário local como um dia que marca a incorporação política de Bragança ao novo quadro nacional. E para lembrar o centenário deste fato histórico, a cidade inaugurou este obelisco. Ele foi instalado no dia 1º de outubro de 1923, na então Praça Coronel Batista Júnior, em frente à Igreja Matriz. No pedestal estão gravados os nomes de autoridades e a dedicatória à Intendência do Comércio, da Lavoura e do Povo, uma homenagem do município no centenário da adesão. O processo que nós chamamos de adesão de Bragança à independência do Brasil, ele é marcado por diversos contextos. O primeiro cenário é aquele do Frei Manuel da Cruz, que vem do Maranhão trazendo uma notícia de que ali, na província do Maranhão, estava acontecendo diversos problemas e uma revolta muito violenta, ligada, lógico, à resistência a esse processo de independência. Note, a independência do Brasil acontece naquele momento em 1822 e só um ano depois essa notícia começa a circular. Nós tínhamos aqui em Bragança uma população que tinha uma relação muito próxima com Portugal, tinha muita gente que morava aqui em Bragança que era de Portugal e também no Pará, logicamente. Então manter o comércio e a economia com Portugal era muito mais favorável do que ter que fazer todo esse desenho geográfico com o Rio de Janeiro, com Salvador. Então havia essa resistência da própria população. E também havia um grande desconhecimento sobre esse processo. Então, as ameaças dessa revolta do Maranhão chegaram até Bragança. Chamaram, então, os vogais da Câmara Municipal e, reunidos de forma extraordinária na igreja de São Benedito, hoje Santuário, na tarde do 1º de outubro, fizeram ali uma ata, o juramento, né, de adesão de Bragança, da Vila de Bragança, à independência do Brasil e juramento para a autoridade de Dom Pedro I. Eu preciso destacar também que esse processo de adesão ele não modifica a realidade até então estabelecida para a colônia, né? Que era uma realidade escravista, era uma realidade excludente e era uma realidade que dava apenas àquelas pessoas que tinham um certo recurso, um certo favorecimento, a possibilidade de participação na política, né? E essa mesma adesão de Bragança, naquele momento ali, gera um sentimento de revolta interna na vila, porque aí você vai ter, um ano depois, em 1824, o assassinato do comandante militar da vila, né, Miguel Ferreira Barreto, de uma pequena revolta que vai acontecer no ambiente da colônia aqui na Vila de Bragança por conta desses diversos confrontos, dessas diversas tensões que aquele momento conforma. O processo de adesão não é um processo tão pacífico, mas é eivado de violências também, de resistências, mas nós vamos celebrando essa data, que é um pouco desconhecida da maioria da população, num marco muito especial, muito específico, que é o Obelisco Centenário. Ele está no meio da Praça da Catedral de Nossa Senhora do Rosário, ele tem quatro lados, e em cada um desses lados uma placa em mármore marca o tempo. Ele foi uma comemoração do governo municipal, junto com os comerciantes de então, em 1923, que fizeram a celebração, né, o momento de aniversário desse centenário. E uma coisa muito interessante, que pouca gente conhece, é que o ex-prefeito bragantino, Augusto Pereira Corrêa, quando ele era membro do Instituto Histórico, ele faz parte daquele movimento de intelectuais
liderados pelo Palma Muniz, que começam a organizar essa espécie de seminário sobre o processo de adesão do Pará à independência do Brasil em 1923. E, para nossa surpresa, quem é que faz ali esse discurso, né? Quem é que é responsável pela narrativa de Bragança? O ex-prefeito e o nome do nosso palacete, o Augusto Corrêa, né? Que faz a descrição. É interessante notar que esse processo todo precisa chegar através da imprensa, da educação, nas casas das pessoas. A gente tem que descobrir esse processo também para entender ele no tempo, suas realidades, né, contextuais, e também como a gente pode pensar essa adesão. Temos independência, né? Como está hoje? Trazer do passado por dias atuais. Temos essa independência, sofremos tantos problemas, tantos reveses no comércio internacional, agora, por exemplo, neste contexto. Então, é bom, entendendo isso, a gente compreender o passado como um foco, né? Um espelho para a gente observar o tempo presente. Eu espero que todos nós comecemos a conhecer, mas também, sobretudo, a valorizar aquilo que nós temos de melhor, que é certamente nossa cultura, nossas datas específicas, que são tão curiosas e ao mesmo tempo controversas, e divulgar isso através da educação com o valoroso trabalho da imprensa. O 1º de outubro em Bragança lembra um momento de tomada de posição política e também nos lembra como as cidades guardam as suas histórias. O obelisco é um marcador. Olhar para ele é olhar para a maneira como escolhemos lembrar. Além disso, também é um demarcador da bragantinidade.